agora chega aqui comigo, pertinho de mim, chega pertinho de mim, porque Lula sofreu um acidente doméstico nesse final de semana e cancelou viagem para a Rússia. O repórter Kennedy é quem traz as informações. Bom dia, Kennedy. Bom dia, fofinho. Tudo bom? Tudo bem. E com o presidente Lula? Olha, com ele segue tranquilo, o quadro dele segue estável, tá? Foi um susto que todo mundo levou aí. O presidente Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou caindo em casa. Ele tinha acabado de chegar de uma viagem de São Paulo, estava para sair para a Rússia, para a 16ª conferência do BRICS, lá, que haverá na Rússia. Acabou caindo ali no banheiro, bateu a cabeça, tá, fofinho? Ele bateu a parte de trás da cabeça e acabou machucando o corpo contuso, que é essa parte mais traseira, e pode prejudicar, uma queda, né, que poderia prejudicar, por exemplo, o córtex visual, no caso da vítima, do presidente, né? Segundo o boletim médico, o presidente segue bem, houve sangramento, ele também recebeu alguns pontos, teve que fazer alguns pontos ali e vai fazer mais alguns exames para saber se está tudo bem, se tem algum sangramento ou alguma hemorragia aí em seu crânio, ô fofinho. Então, o estado de saúde dele o afastou presencialmente do BRICS, mas ele participa por teleconferência? Exatamente. Ele não poderá ir fisicamente, mas vai participar, já informou, através da SECOM, que é a sua Secretaria de Comunicação, que vai participar por videoconferência. O detalhe desse ferimento na região occipital, ou seja, atrás da cabeça do presidente Lula, a gente tem através do Hospital Sírio-Libanês, Kennedy? Eles deram poucos detalhes, na nota também não teve muitos detalhes, foi mais em relação ao risco que ele corre, ao que ocorreu de forma objetiva ali, se ele corria algum risco mais grave. O risco seria mais na queda ali, os médicos informaram que há pouco risco, né, de ter algum outro problema, mas mesmo assim a equipe médica vai fazer exames para confirmar se está tudo bem mesmo. Ele chegou ao hospital consciente, tá, fofinho? Chegou bem, conversando, consciente, mas com sangramento na região de trás da cabeça e onde ele fez pontos ali, e agora vai fazer esses exames para confirmar se de fato está tudo bem. Além do BRICS, Kennedy, outras agendas do presidente foram canceladas? Até o momento, a única agenda que foi informada, o cancelamento, foi essa do BRICS, que aconteceria em Kazan, lá na Rússia, fofinho. Até porque é uma viagem, né, que demoraria aí talvez alguns dias, e até o momento a Secretaria de Comunicação não informou se as próximas agendas, que seriam depois dessa viagem lá para atender a 16ª conferência lá dos BRICS, se alguma outra agenda também teria que ser cancelada. Os motivos dessa queda, Kennedy, foram divulgados pelo Itamaraty ou pela própria assessoria do presidente Lula ou da Janja? Não foi dado detalhes sobre a queda, como de fato o presidente caiu, se ele escorregou, ao que se entender que ele tenha escorregado ali no banheiro e tenha batido a parte de trás da cabeça em algum lugar no chão, e o que ocasionou esses ferimentos na cabeça do presidente, fofinho. Olha, é muito perigoso quando nós falamos em queda doméstica, em queda em residência, nos banheiros principalmente, pois são uma das maiores causas de óbito entre os idosos, entre a terceira idade. O presidente Lula já está em uma idade avançada, precisa ter de fato um cuidado maior em relação aí a sua acessibilidade no banheiro. Recentemente eu acompanhei um caso de um idoso que teve o seu fêmur quebrado, viu, o Kennedy? E ele não conseguiu praticamente se recuperar dessa perna por conta da sua idade naturalmente, e os desafios de locomoção foram e estão sendo gigantes na vida desse idoso. É muito complicado e pode ser fatal, pois ele bateu a cabeça, o presidente bateu a cabeça a ponto de precisar de fazer ponto, Kennedy. Sim, é uma situação que preocupa de fato, fofinho, pela idade do presidente, que está numa idade já bem delicada para esse tipo de ocorrência. Quantos anos ele tem mesmo? Eu não me recordo da idade do presidente, mas a gente pode confirmar essa informação aqui, fofinho. Muito bem. Por ser idoso, tem uma recuperação mais devagar, qualquer queda, 78 anos, a produção está confirmando para a gente aqui a idade do presidente.
é uma queda que poderia ter ocasionado um ferimento muito mais grave, tá, Fofinho? Ele chegou ali com esse traumatismo craniano, mas o que a equipe médica quer confirmar nesses exames é se há algum sangramento, alguma hemorragia interna ali que possa prejudicar o presidente, até porque é uma região que é muito sensível, né? Uma região responsável por processar também toda uma parte ali, uma área visual, tudo que recebe dos olhos. E o presidente chegou bem, ele chegou conversando, mas nem porque ele chegou conversando significa que está tudo bem. Às vezes tem pessoas que sofrem quedas, né? E as consequências graves só vão aparecer depois, porque tem sangramentos que começam bem vagarosos, né? E depois eles vão aumentando, causando outros problemas aí, como um derrame cerebral, por exemplo. Então, é uma situação que exige cuidado, exige muita responsabilidade. A equipe médica informou, além de que esses exames seriam feitos, também que o presidente estaria ali sob cuidados médicos para que tudo acabe bem e para que o presidente se recupere bem também. Muito bem, para você que ligou a sua TV nesse momento, você está assistindo o Fala Goiás aqui na TV Goiânia. Estamos trazendo as informações, as últimas informações a respeito da situação de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que sofreu uma queda no final de semana, bateu a sua cabeça ali um traumatismo craniano, precisou de pontos através do Hospital Sírio-Libanês, mas está bem, graças a Deus está bem. Teve a sua agenda no BRICS, lá na Rússia, cancelada, mas as agendas continuam normalmente. O que o médico pediu, Kennedy, foi para que se evitasse viagens longas, seria isso? Exatamente, Fofinho, porque é muito cansativo, força bastante. Se ele precisar, por exemplo, de um atendimento médico, é ideal que ele esteja por perto da equipe que cuida dele, de uma equipe médica, inclusive uma equipe muito bem elaborada, né? Ele está bem amparado, porque está com a equipe ali de São Paulo, do Sírio-Libanês, no caso. Então, é uma equipe muito alinhada, uma equipe especialista nesse tipo de situação. Para o trauma que ele recebeu, para a queda que ele recebeu, todo o cuidado é pouco, porque, como eu disse, às vezes pode acontecer uma hemorragia que começa bem pequena e ela vai aumentando. Então, já vi muitos casos assim, em que a pessoa aparenta estar tudo bem e um sangramento que começa bem pequenininho, ele começa a tomar dimensões preocupantes. Então, por isso, a equipe médica pediu que o presidente ficasse aqui no Brasil e sob os cuidados da equipe, para que ele não viajasse e tivesse uma boa recuperação, para não forçar também, né? Acaba que a viagem requer um esforço e também uma distância ali, e os cuidados precisam existir. Sangramento esse que você fala interno, né, Kennedy? Exatamente. Muito bem colocado em relação ao risco ali de a evolução para um sangramento interno, evoluindo para um sangramento, uma hemorragia cerebral, mas é porque o traumatismo relacionado ao crânio, ao cérebro, ô Fofinho, a gente fica preocupado normalmente com o que é externo, né? Então, nos outros membros do corpo, a gente se preocupa com o que está vendo ali. Então, com o tamanho do corte, com a quantidade de sangue que sai, né? Com essa hemorragia externa. Mas, em relação ao cérebro, todo cuidado é pouco e pode haver, sem que haja uma percepção visual externa, um sangramento interno ali que pode desencadear, por exemplo, um derrame cerebral ou um coágulo, alguma outra coisa que vai levar a uma situação mais grave. Kennedy, ainda em relação ao BRICS, na próxima reunião que será no Brasil, reunião com os líderes globais, Putin virá ao Brasil ou não? Então, é uma incógnita, né? Até uma discussão que gera bastante polêmica, até em relação à posição do Brasil, como que vai ser o tom do Brasil em relação a isso, se o Putin de fato vai comparecer ao Brasil. Ao que tudo indica, é uma situação que vai gerar com certeza bastante polêmica, porque o Putin tem um posicionamento político aí, está envolvido também em um conflito muito importante que todo o mundo tem assistido. Inclusive, tem algumas posições do próprio presidente que são bem polêmicas, né, de tentar remediar ali, evitar, temperar ali o tom em relação a todo o conflito que a Rússia está envolvida. Muito bem. A qualquer momento, Kennedy, você pode voltar, pode interromper a nossa programação, trazendo mais informações diretamente do Palácio do Planalto, em Brasília. Ele está em Brasília ou São Paulo? Ele está em Brasília.
em Brasília. Então, qualquer momento você volta com mais informações, qualquer atualização sobre o quadro de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você entrará de novo na programação para trazer essas atualizações, esses detalhes, tá bom? Combinado, fofinho.